queremos ler do verso 1 até o verso 8 de Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Vivo pela graça. Vivo pela graça. E eu podia colocar aqui nessa expressão, eu vivo pela graça. Mas vivo pela graça quer dizer que só pela graça é que há vida. Nós estamos falando desta vida, ou esse viver pela graça, ou essa vida que nasce pela graça de Deus. Nós estamos falando dessa vida, e essa vida é a vida espiritual, a vida eterna. Há dois tipos de vida: há a vida física biológica, e essa não há uma vida eterna para ela, ela está condenada à morte, e isso não pode mudar, isso Deus não vai mudar, e isso Deus não mudou quando Ele deu a vida eterna, né? Então todos haverão de pagar o preço do pecado, que é a morte física, mas que o pecado também trouxe as consequências da morte eterna, a morte espiritual, a separação do homem de Deus, a separação do homem de Deus. Esta vida que a Bíblia fala, esse viver pela graça, essa vida que a Bíblia fala, que a Bíblia chama de um novo nascimento, e que o texto diz que Ele nos deu vida. A Bíblia diz que estando nós mortos por causa do nosso pecado, Ele nos vivificou com Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo, juntamente com Cristo. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando Deus trouxe Cristo da sepultura, ressuscitando, assim também é a garantia de que cada um de nós que pela fé cremos nele, também juntamente com ele, um dia vamos sair da sepultura para estar com Deus na eternidade, porque recebemos por meio de Cristo a vida eterna, a vida espiritual eterna, aquela que realmente todos nascem sem essa vida.
o homem nasce morto. O texto diz que todos estavam mortos, tanto eles como nós também, todos estavam mortos por causa do pecado. Quando Adão pecou, Adão morreu, recebeu a sentença da morte por causa do pecado. E a sentença da morte é a sentença da morte física e a morte espiritual. Naquele momento, Adão morreu, recebeu a sentença da morte espiritual, ele morreu espiritualmente, e ele recebeu a sentença da morte física, que um dia ele ia viver, mas que um dia ele ia morrer. E assim como Adão, apesar de ter vivido, conforme a Bíblia, 950 anos, mas ele morreu um dia. E assim também todos os homens um dia vão passar por essa morte, porque esse é o preço do pecado. E isso, Cristo não veio para salvar ninguém da morte física, apesar de muitas pessoas achar que Cristo pode salvar as pessoas da morte física, mas isso ele não vai fazer, porque o homem está condenado por um decreto de Deus, que todos vão morrer fisicamente, e isso não pode, Deus não contraria a sua palavra, então todos vão morrer. Então quando Jesus disse lá, na sua palavra, eu vim buscar o que estava perdido, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar e salvar o homem espiritualmente, a essência da semelhança de Deus, aquilo que veio de Deus, que é o Espírito, como a Bíblia diz, o Espírito veio de Deus, e um dia deve voltar para Deus, se ele nascer de novo, e essa vida, o vivo pela graça, como diz esse texto aqui, essa salvação, o vivo pela graça, é uma vida que é dada por Deus, por meio do sacrifício de Cristo, e por meio da fé. A graça é a razão e a causa da vida eterna. A vida eterna, temos a vida eterna por causa da graça de Deus. Ela é a causa da vida eterna. Ou seja, a vida eterna é o efeito da graça. A graça é a causa da vida eterna. A vida eterna, ela é a manifestação do amor de Deus. Deus manifestou o seu amor, nos dando, mostrando que Ele ama, mostrando assim, através da manifestação do seu amor, nos dando vida eterna. E esse amor de Deus foi demonstrado no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, e é interessante que eu gosto muito da carta dos Efésios, desse texto, porque nesse texto tem a revelação, a maior revelação, texto muito conhecido, que fala da declaração da salvação, que é pela graça. Há um outro texto na Bíblia que é o mais conhecido de todos, é o texto que fala do amor de Deus, João 3,16. É um texto que todo mundo conhece, e nós entendemos que é uma principal declaração de Deus na Bíblia, a declaração do amor de Deus. Mas aqui é a declaração da graça de Deus, quando ele declara que a salvação é pela graça. E isso vem de Deus.
Jesus nos deu a vida. O verso 1 diz assim: e vós, Deus nos deu vida, vivificou, isso é, deu vida, estando nós mortos. Todos estavam mortos, toda a humanidade estava mortos, separado de Deus, destinado à eternidade. Mas Deus, por meio de Cristo, nos deu vida, reviveu, tornou a viver aquele que estava morto. Por que reviveu? Porque existia, mas estava morto. Existia, estava morto. É como que alguém ressuscitasse. Estava morto e foi ressuscitado. Então, Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, separados de Deus, sem ter comunicação com Deus. O homem sem Cristo está morto. Isso é separado de Deus. E o termo morto, nós sabemos muito bem. Então, quem está morto não pode se comunicar, né? Então, quem está morto não pode falar com Deus. Quem está morto não pode pedir ajuda. Quem está morto não pode fazer nada por si mesmo. Aí que entra a salvação, que é pela graça. Muitas pessoas dizem que o homem, por seu esforço, ele pode conseguir muitas coisas. E hoje em dia o homem tem conseguido muitas coisas. Mas o homem consegue alguma coisa enquanto ele está vivo. Depois que ele morre, quando ele está morto, ele não pode conseguir mais nada. Por isso que o homem sem Cristo, ele não pode ser salvo por ele mesmo, porque ele está morto. Ele não pode nem pedir ajuda, de jeito nenhum, ele não pode fazer nada. Então, pensa que alguém que está morto, precisa do milagre, ele precisa ser ressuscitado. Ele nos deu vida, Ele nos deu a vida, essa vida eterna.